domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí, meus queridos, já na antepenúltima lição deste trimestre. Eu quero agradecer a todos vocês pelas curtidas, né? Na próxima lição eu vou estar agradecendo a todos vocês. Gostaria que vocês colocassem para mim de qual cidade você é. Eu quero agradecer de coração e pedir para vocês que continuem orando para que o próximo ano nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho, né? E que venha a ser de grande utilidade para todos aqueles que me acompanhem na internet. A lição de hoje é a lição de número 12. A adoração a Deus precisa estar de acordo com a sua palavra. É o que nós vamos estudar nesta lição de hoje. A adoração a Deus, ela precisa estar de acordo com a sua palavra. Estamos aí caminhando aí, lendo os últimos capítulos de Neemias. E não se esquecendo, está chegando no final da lição. Se você quiser adquirir um certificado, você vai entrar lá no meu site, que lá vai ter as informações como você adquirir esse certificado de participação neste último trimestre de 2019. Nessa lição eu vou falar sobre a frieza espiritual, né? Que é capaz de desafiar qualquer prognóstico. Você não consegue ir a lugar nenhum, vou estar falando sobre isso. Vou falar sobre os cânticos e os hinos apresentados em muitas de nossas igrejas, que são um verdadeiro show. E quero alertar para você também que Satanás era músico. Então ele era um grande inspirador dessas belas melodias que nós ouvimos por aí e que nós até cantamos, né? E vou falar também ali no finalzinho sobre alguma das portas de Jerusalém. Antes de entrar na lição, eu vou falar para você também. Eu tenho livros que eu escrevo e eu tenho esse livro aqui que é Predestinação à Graça de Deus. É um livro que eu aconselho aí para obreiros, porque é um livro também um pouco polêmico também. Eu sou um pouco polêmico, então meus livros são um pouco polêmicos. Mas você, acredito que vai fazer grande aproveito lendo esse livro Predestinação ou A Graça de Deus, um livro que você lê rapidamente. Eu tenho um livro, esse é complicado, hein? Esse Metamorfose, ele é complicado. Eu já digo, ó, você adquire esse livro, meu Metamorfose, se você quiser. Porque é pesado. Ele começa com uma história infantil. Até a gente aconselha os pais a ler a história infantil para a criança. E depois, quando nós entrarmos na outra sequência, então aí ele passa a ser mais próprio para adulto e com muita cautela. Então é crítico, é pesado este livro. Esse livro eu começo contando uma história infantil. Depois um milagre de uma menina que aparece na selva. E aí depois eu vou falar sobre essa menina quando ela vem para a sociedade. A sociedade que era para estar pronta para poder fazer uma convivência de alegria, tornou a vida dessa menina um inferno. Nós estamos vendo aí as últimas notícias aí sobre aquele médium que está tendo várias acusações sobre assédio sexual contra as pessoas. E aqui eu alerto você que tem aí sua esposa, né? E daí você deixa e leva a sua mulher para fazer um exame, fazer uma consulta médica, e você não exige que tenha um acompanhante junto dela. Eu vou mostrar aqui, olha, coisas absurdas que médicos não profissionais é capaz de fazer com seu paciente. Eu trago muitas coisas à tona, muitas denúncias que elas caem no dia de hoje. Naquela época, delegado era nomeado. Pegar uma pessoa, você vai ser o delegado. Quase igual naqueles filmes que colocam uma estrelinha e diz que você vai ser o xerife. E aqui eu coloco que pessoas, mulheres, ia fazer denúncia, você vai ver. E elas acabam sendo estupradas por aqueles que deveriam protegê-lo. Então, meus queridos, é polêmico. Metamorfose tem 35 capítulos. Polêmico. Se você quiser pedir, eu mando para você, mas estou avisando. Tem assunto que é muito alto. Ele foi um livro que foi começado a fazer para a criança, depois com a vinda dessa
menina da selva que foi capturada, e aí ela vem para a sociedade e a sociedade acaba levando ela para o descaminho. E aí, meu filho, acontece coisas absurdas, né? Eu tenho algumas obras escritas, não estou fazendo uma propaganda aqui para que você compre, porque o Metamorfose é pesado, é um livro pesado, vai falar muitas coisas diretamente. Então tá aí a apresentação dessas duas obras. Se alguém se interessar, é polêmico. Mas vamos para a nossa lição. A nossa lição que nós estamos estudando aí, já a penúltima lição. O textual da lição diz o seguinte: e na declinação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria e com louvores, e com cantos, saltérios, alaúdes e harpas. Neemias acaba ali aquela grande construção do muro, e agora traz os levitas, traz para agradecer a Deus por tão grande obra. Então nós precisamos pensar se nós estamos agradecidos por aquilo que Deus faz conosco. A verdade é que nós vamos aplicar nessa lição. Nossas celebrações devem conduzir-nos a adorar somente ao Senhor, lembrar-nos de seus benefícios e ajudar-nos a permanecermos em seus ensinamentos. A introdução: na presente lição veremos a alegria do povo ao ver suas conquistas. Também refletiremos sobre as lições oriundas das partes da muralha, tais como suas portas, o muro largo e suas 3 torres. A introdução aí vai nos levar à alegria da conquista. Então essa lição eu quero trazer, professores, vocês que estão aí na igreja de vocês, traga essas lições para o dia de hoje e motive seus alunos a fazerem a diferença. Lembre que nós temos alguns planta-flores, mas outros constroem favela. É isso que você está fazendo? Se você plantar flores, você vai colher flores. Você é uma pessoa para cima. Agora, se você constrói favela, você é uma pessoa para baixo. Então, por isso que eu digo, uns plantam flores, outros constroem favelas. Uns têm uma visão curta, outros têm uma visão mais longa. Então, nós temos que correr em direção à nossa conquista. Neemias sai lá da Babilônia, do reino da Pérsia, vem para a sua terra, Jerusalém, deixa o seu cargo e vem agora para ser governador em Jerusalém. E ali ele levanta esse muro, faz todo um trabalho bem planejado, como nós estamos estudando nessa lição, sobre as qualificações de um líder. Espero que professores e pessoas que me acompanham nesse canal possam tirar boas lições aí das qualificações de um grande líder. E aí, por exemplo, vai para a sua conquista. Agora vamos bem dizer a Deus, vamos fazer festa porque conquistamos. Então tem pessoas que ele não consegue sair da bicicleta velha. Eu quero saber se você está plantando flores ou está construindo favelas. Tópicos da lição: explicar, abordar e falar. Objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 a 3. Explicar o que é uma festa espiritual. Então nesse primeiro ponto nós vamos explicar o que é uma festa espiritual. A festa espiritual não é aquela que nós nos aparecemos. Nós vamos bem dizer ao Senhor. É Deus que tem que aparecer e não nós. Uma festa espiritual. Um grande evento espiritual teve lugar entre o povo durante a consagração das muralhas. Desse culto em ação de graças é possível extrair preciosas lições para quem deseja ter uma vida de louvor e gratidão ao Senhor. Então, essa lição, professores, vocês vão extrair delas lições para os alunos, para que eles possam ter uma vida próspera, uma vida alegre, e que na vida deles Deus esteja agindo. Quer dizer, uma grande festa espiritual. Festa espiritual é aquela que nós congratulamos com as coisas espirituais. E aí, nesse dia de hoje, nós encontramos uma frieza espiritual que é capaz de desafiar qualquer prognóstico. Nessa geladeira que você está, nesta falta de fé, olhando para a vida dos outros, fazendo papel muitas vezes de invejoso, fulano cresce, eu não cresço, você vai cada dia pior, a tua frieza espiritual vai
desafiar qualquer prognóstico. Não tem jeito de fazer um prognóstico na tua vida. Então, meus queridos, essas expressões de louvores, elas são saudáveis, porque ela vem de uma época em que a imagem da igreja, né, especialmente aqui no Brasil, já recebeu alcunhas muito interessantes, como, por exemplo, culto de evangeliza show, entre outros. Nós vemos muito esse evangeliza show feito pelos padres na igreja católica, e nós agora estamos bancando aí, nós estamos fazendo um palco tremendo com muitas luzes para fazer esses cultos ao Senhor, mas aonde o holofote, quem vai chamar a atenção não é o nosso Salvador, é aquele que vai apresentar o show. Não sou contra alguém fazer grandes palcos, coisas bonitas, mas desde que a glória seja para Deus. É isso que eu estou dizendo. Me ignore se você quiser ignorar. Você pode ter coisas bonitas, né? Coisas belas, que Deus gosta das coisas belas, e tudo bem, arrumado cada coisa no seu lugar, mas que o louvor seja para Deus. Pois é certo, meus queridos, que nomes criativos, né, como esses atiçam o fogo, publicidade, pode atrair grandes massas. É assim, pode, um palco bem montado pode atrair grandes massas. Mas contudo, meus queridos, é mistério atentarmos para a verdadeira interpretação de alguns desses eventos. Nós precisamos interpretar. Se não louva a Deus, o que você vai fazer lá? 1.1 ele diz o seguinte: o papel da música no culto racional. Quando eu falei racional, é o culto pela razão. A Bíblia nos ajuda a fazer importantes incursões nessa fascinante matéria. A música, ela pode ser considerada como a arte do céu e a linguagem da alma. Então, meus queridos, nós até vemos que existe um ditado popular que diz: quem canta seus males se espanta. E na área, na esfera espiritual, quem canta e canta do fundo da alma para louvar a Deus, sua vida se engrandece, ele exalta a Deus e ele vai se sentir bem. A Bíblia, ela nos ajuda a fazerem importantes incursões nessa fascinante matéria, né, que é chamada a música aí. Ela pode ser considerada como a arte do céu, como nós estamos vendo, uma língua de alcance universal, já que através de uma partitura, uma melodia pode ser entoada em qualquer parte do planeta. Então, pelo exposto, né, são preciosos, né, e nós precisamos ter algum cuidado com essa arte da música. Observando o conteúdo, né, e origem de muitas músicas seculares, é notório que o inimigo também tem se utilizado da música para transmitir sua mensagem de destruição e tentar afastar as pessoas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, né? Orai e vigiai. Tem pessoa que olha o tempo todo, o joelho tem umas bolas, mas no entanto não vigia. É interessante que você tenha o seu joelho calejado, se assim, né, se assim for, mas que você vigia, que você ande pelos caminhos da luz, pelos caminhos do Senhor. Que você é um homem de joelho calejado, uma mulher de joelho calejado, não pode estar falando qualquer palavra, não pode estar se comportando de qualquer forma, porque senão as marcas do teu joelho não refletem em ti o brilho de Cristo. Então nós sabemos que cristãos estão cantando músicas que não servem a não ser para satisfazer a carne e o seu ego. Muitas músicas bem apresentadas tocam no ponto mais fraco e te emociona. Não se iluda com isso, meus queridos. Eu poderia fazer aqui uma série de músicas que são cantadas nas nossas igrejas, e que no entanto não louva a Deus, louva o homem, é o homem homocêntrico, o homem no centro. E nós precisamos separar essas coisas. Então, cristãos cantando música que não serve para nada, serve apenas para satisfazer a carne e o seu ego. Nas nossas igrejas, por exemplo, o culto poderia entrar louvores, né, mensagem, pregação, testemunhos, mas que o culto fosse tomado desde o início pela glória de Deus. Mas infelizmente tem aqueles que tem uma lista lá de cantores que querem se apresentar, não louvar a Deus. Se você não der oportunidade para ele durante o culto, ele sai de cara fechada da igreja.
Então eu não queria louvar a Deus, eu queria se apresentar. Toda vez, meus queridos, professor, você tem aluno, você pode passar isso? Se você não está tendo a oportunidade de cantar na igreja, se esqueceram de você, e você volta para casa moribundo, você não queria louvar a Deus, você queria se apresentar. Está mais para isso. Mas se você quer louvar a Deus na tua cidade, tem um ponto aí, tem um lugar onde você pode também, se quiser, se você quer louvar a Deus em forma de evangelização, você vai para um ponto da cidade, coloca ali uma caixa e canta um belo hino para a glória de Deus. As pessoas que cantam na igreja precisam ser treinadas, elas precisam cantar cantos suaves, ela precisa ser treinada para isso. A não ser ela canta, então, canta com o grupo da igreja, canta com todos os membros da igreja, mas se você não tem uma voz para cantar, você vai servir mais de crítica do que um louvor a Deus. Então muitos comentaristas consideram que o texto de Ezequiel 28:13, que menciona tambor e adufo, também está se referindo ao inimigo antes de sua queda e sua relação com a música. E aí vem aquele versículo lá que ele diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Aqui se fala de um grande maestro no céu, antes da sua queda, que era o Satanás. Tocava. E agora você acha que Satanás agora não inspira muitas e muitas pessoas a fazer letras parecido que serve a Deus, mas está servindo o próprio homem? Então nós precisamos ter cuidado. Nós temos muitos hinos aí que tem a dó. Tem um que é muito cantado: eu não morrerei, tu não morrerás enquanto... Eu não sei cantar, então não posso nem cantar, se não podia cantar mesmo, então não vou cantar. Enquanto o Senhor não cumprir toda a promessa que tem para você. Será que essa letra está de acordo? Deus tinha uma promessa para o povo que ele tirou do Egito, colocar na terra prometida. No entanto, o povo desobedeceu, morreu tudo lá no deserto. E a promessa? Deus não, você não vai morrer? Fica nessa expectativa. Vá fazer a vontade de Deus, que a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. 1.2 diz: louvando a Deus pelas vitórias. Vemos na palavra de Deus momentos de adoração e louvor a Ele por uma vitória alcançada. Essa análise, por certo, derrubará muitos dos mitos, pressupostos e crenças sobre as comemorações na igreja do Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos louvar a Deus pelas nossas vitórias. São muitas coisas que Deus fez por nós. Então, por mais de um século, o povo viveu em verdadeiro estado calamitoso. A cidade estava em ruínas e agora, após um esforço grande, após as ordens de um líder à altura, chamado Neemias, o trabalho de reconstrução estava pronto, estava reconstruído, estava organizado. Então agora faltava o que? O registro sagrado. Agora faltava ali uma cena de uma comemoração, de uma adoração, de uma gratidão a Deus por terminar aquela conquista sem que os inimigos viessem e fazessem parar. No meus tempos, em final da década de 70, década de 80, sempre quando nós tínhamos uma grande vitória, nós faríamos culto em nossas casas. Mas os cultos nas casas, eles têm que ser convidados aos vizinhos. Como o culto na casa não pode ser como um culto na igreja. O culto na casa é um culto de agradecimento a Deus e que os vizinhos possam ouvirem a palavra de Deus, pois eles não vão na igreja e você precisa convidar. Os versos 27, 29 e o 43 do capítulo 12 mostram que o povo estava unido durante as celebrações. Visto por esse prisma, união é quesito indispensável para uma adoração perfeita. Os líderes têm que estar procurando se reunir com seus liderados para ver como está, por exemplo, o grau de comunhão entre eles. Quando a igreja pede a comunhão entre os seus membros,
a igreja passa a passar por problema e Deus passa a não agir no meio do povo, porque Deus age onde há comunhão. Então nós precisamos conduzir o culto à adoração, conforme o exemplo encontrado em sua aceitação por parte de Deus, e não pode haver adoração vertical sem que haja união horizontal. Então nós precisamos entender isso. Não tem como você dizer: eu adoro a Deus, mas não gosto da Maria. Eu adoro a Deus, mas não gosto do José. Com Deus não tem isso. Meu filho, Deus não aceita essa adoração vertical. Primeiro você tem que estar bem aqui na horizontal, bem com todos os membros, bem com tua família. Não ter inimigos por falhas que você cometeu. Se aconteceu de você cometer falha e arranjou inimigo, vá lá e peça perdão. Você pode ter inimigo por pessoas que não gostam de você, mas você não fez nenhum mal para ela e nem deseja nenhum mal para ela. Então, a adoração a Deus, para ela estar na posição vertical, a horizontal tem que estar funcionando. Então, entenderam aí, meus queridos alunos, queridos professores de escola dominical, que não pode haver adoração vertical sem que haja união horizontal. Como um professor não se dá bem com os alunos se quer ensinar? Como um professor não se dá com os alunos e diz que serve a Deus? Não, senhor. Você precisa ter uma comunhão com seus alunos. Então é preciso discernirmos, por intermédio da luz da palavra e da direção do Espírito, as investidas e truques de Satanás, para não sermos envolvidos e influenciados. Nós temos pessoas, muitas pessoas envolvidas e influenciadas, meus queridos. Põe na mente uma coisa e acha que é daquela forma, não é. Vai pedir discernimento de Deus. Nós temos muitos profetas sendo reprovados. Pessoas que são pessoas crentes mesmo, que dá gosto você ver que é crente, mas aí põe encucou o negócio da cabeça e fala, não falando de ter certeza que Deus está mandando você falar. Se a união não faz parte da vida da pessoa que deseja celebrar gratidão a Deus, sua posição em nada contribuirá para adorar o Senhor. Meus queridos, Deus não precisa de bajulador. Não é o homem é que fica cheio, fica grande quando alguém está bajulando. Deus não precisa disso. Deus quer assim, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. É difícil? É. Quando eu vou para esse versículo, meu Deus, eu digo: Senhor, essa não, Jesus, esse versículo é muito difícil. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Senhor, eu digo para o Senhor, e o Senhor sabe dizer: eu não tenho condições de amar uma pessoa como tu amou, eu me esforço, mas não vou chegar nem próximo. E ele não diz que era para tu amar o Pedro, o Paulo e o André, não separou, ele não faz distinção de pessoas. Ele fala amar uns aos outros. A congregação precisa se amar. Você precisa me amar. Uma vez que nós professamos a mesma fé, não podemos estar divididos. Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. A escola dominical, meus queridos professores, você precisa dar oportunidade para os alunos. E você precisa entender, compreender. Você não pode bater com eles, bater de choque, chocar. Você não pode querer mostrar o seu conhecimento. Procura ver se você ou convence de crer, de ver pelo ângulo correto, sem entristecer. Por isso que o professor de escola dominical ele precisa ser um técnico. Senão as pessoas não gostam do seu ensino. Precisa ser técnico. Vai haver, embora você pode me dizer: olha, irmão, eu gostaria que todas as perguntas que fosse feitas fossem perguntas que estivessem dentro do assunto que nós estamos ensinando. Eu sempre digo isso quando vou ensinar a escola dominical. Gostaria que os irmãos buscassem o assunto dentro da lição, para nós não fugirmos. Mas quando alguém faz uma pergunta que está fora da lição, eu procuro resumir de maneira mais rápida, né? Que é resumindo. Mas eu procuro não denunciar o irmão para que os outros vejam que ele fez uma pergunta fora de contexto. Eu preciso mostrar que eu lhe amo e que eu lhe compreendo. Professor precisa compreender os seus alunos. Nem todo mundo está na mesma plataforma, no mesmo grau. Então tem pessoas que conseguem
assimilar tardiamente, outros assimilam rapidamente. Então nós precisamos entender isso. O objetivo da segunda parte da lição: abordar as aplicações sobre as portas. Vamos falar rapidamente sobre as portas, pois o nosso tempo também é curto. Se a lição fica muito longa, nós perdemos aí muitas pessoas de assistirem até o fim. 2. Aplicação oriundas da porta. A essa altura, a Bíblia continua a nos dar contribuições para esse crescente conjunto de conhecimento. Trabalharemos nos próximos tópicos as imagens das portas e torres, às quais o capítulo faz menção. Então o capítulo 12 de Neemias vai fazer menção das portas. E o que nós vamos fazer agora, professores? Nós vamos pegar essas portas e fazer aplicação para o dia de hoje em nossas vidas. Nós vamos fazer uma aplicação espiritual. E aí nós vamos ver a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta de Efraim, a porta velha, a porta do peixe, a porta do gado e a porta da guarda. 2.1. A porta do monturo, a porta da fonte e a porta das águas. A primeira porta, que é a porta do monturo, nos faz lembrar de quebrantamento. Espiritualmente fala da miséria do ser humano. Somos pecadores e precisamos nos humilhar. Então lembre-se, volte à lição aqui, você volta à lição, nós estamos falando da reconstrução de Jerusalém, dos muros, que tinha várias portas e tinha também as torres de vigia. Vou falar sobre isso. Então nós estamos falando do muro. Cada porta em Jerusalém, como Neemias é um grande líder, cada porta ele tinha uma utilidade para aquele tempo. E a primeira porta que nós encontramos agora é a porta do monturo. É a porta por onde eles faziam a limpeza da cidade e os lixos passavam por ali. Então essa porta era usada para a limpeza da cidade. O lixo era tirado e lançado num vale chamado Inom. Quer dizer, é como na cidade de hoje. Nós vemos que o caminhão do lixeiro passa aí na tua rua e tem um lugar reservado para que eles possam ir lá e colocar aquele lixo. Jerusalém naquela época já tinha Neemias, o governador, que prestava esse serviço. Então nós agora vamos nos posicionar para louvar a Deus, né? Então agora nós precisamos passar por essa porta, a porta do monturo. Vamos jogar nossas falhas, nossas fraquezas, vamos jogar tudo no monturo, nossas cobiças, nossas invejas, vamos jogar no monturo. Essa porta é a porta do quebrantamento e da humilhação. Eu preciso de Jesus. Então as coisas velhas têm que ser jogadas no monturo. Paulo diz que agora que nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Eu não posso dizer que eu me converti ao Evangelho e carregando uma bagagem de caba que não tem nenhum encontro com Deus. Então toda sujeira que vai sendo revelada a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos que deixar no monturo. E a palavra de Deus diz: despojamos-nos de qualquer pretensa vaidade e nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus que nos resgata. Então agora nós vamos passar pela primeira porta, deixar o nosso lixo, as coisas que não agradam a Deus, nós vamos passar aí pela essa porta do monturo e deixar no monturo. Porque as obras da carne são manifestas, né? Então adultério é lixo, joga na porta do monturo. Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensão, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Crente beber, né? Agora tem a cerveja sem álcool. Aí lá o crente até bebendo cerveja sem álcool. Jesus diz: sai da aparência do mal. Rapaz, você está com vontade de beber a outra, rapaz. Para com isso, bebe água que bem bom para a saúde. Você não agrada a Deus dessa forma. Mas para essas pessoas aí, Paulo disse aí, eu declaro, né, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não podem, mas não vai herdar o reino de Deus. Tem uma festa, o camarada vai lá, parece que nunca viu comida na vida, come que dói a barriga. E se é glutonaria, tu vai pro inferno. Alexandre, hoje tem festa, eu vou comer. Isso também é pecado. Eu estou querendo mostrar para você que coisa simples, que você talvez não vê, é pecado. Comer acima daquilo é glutonaria.
e os glutão não herdarão o reino de Deus. É a mesma coisa que você fumaça. Tem um monte de crente glutão, e aí fala mal de quem fuma, de quem bebe. Você não tem diferença, porque você é um guloso, um comelão, e aí isso faz mal para a alma. Então nós precisamos guardar em nossas vidas somente aquilo que glorifica a Deus. Precisamos restaurar essa área, o novo, de Deus entrar em nós. E qual o novo de Deus agora? Nós deixamos prostituição, heresia, inveja, deixamos tudo isso. Qual o novo agora que vai entrar na nossa vida? Com a nossa aceitação a Cristo. Aí entra o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses aí são frutos do Espírito que está na vida do crente. A porta da fonte, ela fala da reflexão acerca da porta, extrair uma lição acerca do novo nascimento. A porta da fonte ficava próximo do açude de Selá, hoje tanque de Siloé. Então, meus queridos, lembra que Jesus, quando esteve naquela festa, diz que no último dia ele se pôs em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus é a nossa fonte, vamos beber dessa água. A porta das águas, já a porta das águas nos lembra a corrente que levam aos mananciais das águas. Não é uma nascente, mas um lugar de águas correntes que, por sua vez, simboliza uma vida cheia do Espírito Santo. Você é cristão? Como está o Espírito Santo na tua vida? Então, meus queridos, porta das águas era um lugar onde tinha uma corrente de águas. Lá em Jerusalém, água limpa e cristalina. Então, por isso ela tinha uma porta, e essa porta se dava para essa água limpa e cristalina. Quem quisesse pegar água limpa e cristalina tinha que passar por essa porta. E o que ela representa? Representa em nossas vidas o nosso encontro com o Senhor Jesus, onde bebemos da água que Cristo nos dá. É um lugar de encontro com Deus e sua palavra. Foi um lugar escolhido pelo sacerdote Esdras para a leitura da palavra de Deus. Lembra quando nós, em lições passadas, falamos sobre a leitura que foi lida a palavra de Deus? Foi nessa porta, na porta das águas. 2.2, a porta de Efraim. Para fazermos aplicações acerca dessa porta, vejamos a partir do significado do seu nome. O nome Efraim significa duplamente frutífero. Não dá para falar, mas lembra quando Jacó colocou a mão sobre Efraim e falou das bênçãos sobre a vida dele? Pois esse nome foi dado para o segundo filho de José, que significa porção dobrada ou duplamente frutífero. O crente tem que ser frutífero. Se o crente não dá fruto, quer dizer, ele não está aí encaixando nos padrões de um filho ou de um servo de Cristo. Então essa porta representa a produção de fruto pela igreja. Seus membros devem evangelizar isolada e coletivamente, bem como viver buscando maturidade e aproximação em relação a Deus. O crente não pode viver eternamente usando uma madeira, eu sempre estou falando isso. Então precisa crescer conhecendo a palavra de Deus. Crente que não lê a Bíblia, meus queridos, são preguiçosos. Os preguiçosos estão de fora. A porta velha. Agora, falando da porta velha, lembramos o que é veterano e experimentado. Fala de experiência. Então, o que fala a porta velha? Fala de experiência. Porta velha no antigo tem dois significados. Primeiro, temos que deixar o nosso passado do lado, pois o velho homem tem que morrer para que o novo apareça. Hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Também a porta velha fala das experiências. 2.3, a porta do peixe, a porta do gado e a porta da guarda. A porta do peixe nos remete à ideia de crescimento numérico. Era por ela que os peixeiros vinham negociar com os habitantes da cidade. Então, meus queridos, essa porta era a porta usada como local de encontro para a venda de peixes. Ali, depois de restaurada, atrairia muitos comerciantes de várias religiões. Vocês veem que nós estamos falando das coisas no seu sentido original. Nós estamos falando da porta do peixe lá em Jerusalém. Tinha a porta do peixe onde entravam os comerciantes de peixe.
Mas nesse ponto, nós estamos fazendo a aplicação dessa porta em nossas vidas. Então agora a porta do peixe será a porta da multiplicação. Então nós sabemos que essa porta era usada como um local de encontro para a venda, né? Venda de peixe, né? Depois de restaurada, atraía muitos comerciantes de várias regiões que iam ali vender peixe ali naquele mercado. Então no cenário neotestamentário, o peixe aparece ligado ao episódio que envolve a chamada dos discípulos. Nós vemos aí que os discípulos às vezes estavam pescando e Jesus foi lá, chamou eles para a multiplicação, para ganhadores de alma, a porta do gado. A porta do gado, ou porta dos ovelhos, como você quer entender, né, por seu turno, lembra o rebanho de Deus. Todo adorador precisa passar pelo cajado do Senhor, estar sobre o seu comando. Lembra que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrar e encontrará passagem. Ele disse: o ladrão não entra pela porta, ele vem por outro lado, né? Então, meus queridos, essa porta era a menor entre as 12 portas e não foi feita para a passagem de homens, e sim das ovelhas. Sob o ponto de vista espiritual, era a porta mais importante, pois de nenhuma outra a Bíblia diz que foi consagrada. Se vocês forem olhar para a administração desse grande gestor chamado Neemias, ele construiu os muros de Jerusalém, e cada porta, meus queridos, cada porta, ela tinha sua função. Você não podia passar com gado na porta da fonte, você não podia passar com gado na porta do monturo. Tinha a porta específica para que você pudesse passar com as ovelhas ou com o gado. Então essa porta representa o sacrifício perfeito de Jesus pela humanidade, ensinando que devemos morrer para o mundo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, pois devemos com Ele morrer, para que também com Ele tenhamos a vida eterna. É o que eu sempre digo, às vezes mente da liderança, porque as lideranças querem tomar conta da igreja e querem viver uma vida de rico. Quero viver ao bem prazer quando muitos dos membros da igreja estão passando dificuldade. Mas ele não, ele tem a vida melhor, a vida dele está por cima. Mas Jesus disse que quem quiser servir a ele tem que morrer. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Então, meus queridos, quem está aliançado com as coisas desse mundo não subirá na volta de Jesus. Então essa porta era a porta da guarda. Ela era muito importante para a segurança da cidade. Então nessa grande porta havia uma torre de sentinela, estamos falando da porta da guarda. E ali sempre ficava de vigilância, soldados prontos para qualquer ataque do inimigo. Esta porta, quando destruída, deixava a cidade vulnerável para um ataque iminente, e o inimigo facilmente entraria na cidade e poderia fazer um estrago muito grande. Então, meus queridos, nós estamos sujeitos à invasão, né, a ataques do inimigo. Então, nós aqui finalizando, né, temos da guarda que a ideia, né, aqui descontinuada é a de inspeção. Então nós precisamos inspecionar a nossa vida para ver como é que nós estamos. Nessa porta é o Senhor passando em revista, né, o seu exército na terra. Deus veio para nós e nos sonda e nos avalia a fim de verificar nossas condições espirituais. Deus verifica nossas condições. Então essa porta em nossas vidas representa o lugar onde devemos orar e vigiar. O objetivo da terceira parte da lição: falar sobre o muro largo e suas torres. O muro largo e suas 3 torres. O muro largo representa a liberdade em Cristo, que só é encontrada após a aceitação de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A Torre dos Fornos, a Torre de Ananel e a Torre do Cego. Vamos estar vendo sobre isso. Então, meus queridos professores, passa aí para os seus alunos, para eles terem uma ideia da dimensão, altura, né, comprimento e largura desse muro. O comprimento das muralhas de Jerusalém era de 4.018 metros, né? E a sua altura, a altura do muro era em média de 12 metros de altura, né? 12 metros. Agora ele era largo. Você vai ver que nessa festa muitos passaram por cima do muro. Ele tinha 8,5 metros de largura. Veja que era largo, dá para passar gente em cima do muro. Então tem muitos príncipes que
adoração a Deus passaram por cima do muro, caminharam em cima do muro devido à sua largura. 3:1, a torre dos fornos. Dessa torre tiramos a ideia da purificação. Em seus escritos, o pastor João de Souza afirma que para a restauração da vida de louvor, a adoração na igreja, é necessária a passagem pelo fogo. Isso é queimado, meus queridos. Tem pessoas que se convertem, mas não são queimados. Ele continua praticando as mesmas obras que praticava antes. Ele parece mais com um incrédulo do que com um homem que diz que servia a Deus. E muitas pessoas acabam na cara dizendo, quando ele diz eu sou crente, as pessoas dizem, mas não parece. E as pessoas não falam maldade. Meus queridos, o crente tem que transmitir o brilho de Cristo. Veja que nós somos pequenos cristos. Foi assim que foi considerado em Antioquia, quando os primeiros crentes foram reconhecidos como cristãos, quer dizer, pequenos cristos. Então percebemos uma sequência de ações: convencimento dos pecados que são jogados fora no monturo, beber na fonte eterna, lavar com água da vida e purificar com o fogo. Quer dizer, nós passamos pela porta, agora passa pelas torres, e agora nós passamos aí pelo fogo. É no fogo que toda a escória vem à tona. A torre de Ananel, conforme o dicionário bíblico universal, Ananel ou Ananeel significa Deus é clemente. Eu quero que vocês entendam. Tinha as portas, agora tinha as torres. As torres eram muito mais altas que o muro. A torre era onde ficavam os soldados vigiando para que a cidade não fosse invadida. Então, assim, a torre nos lembra a misericórdia de Deus, sua graça, seu favor para com os humanos. O diabo não suporta assistir o povo de Deus louvando e tributando vitórias ao Senhor Deus. Por isso ele ataca tão intensamente o departamento de louvor nas igrejas. Lideranças, vocês precisam dar sempre uma palestra para os músicos, para aqueles que cantam na igreja. Essa é um ponto onde o diabo muito ataca. E você pode ver que muitas brigas, contendas e confusões que aparecem nas igrejas, muitas delas surgem lá daqueles que tocam, daqueles que cantam. Mas por quê? Porque o inimigo quer atrapalhar, porque o diabo não suporta assistir o louvor que agrada a Deus. Então, em todas as suas nuances, componentes, regente e até instrumentista, todos são tentados a parar, mas o Senhor lhe dá novo ânimo e vigor. Então não deixe eles parar, deixa eles conhecerem e se aprofundarem em conhecer o Senhor. 3.3, a torre dos 100. É a torre registrada na versão da Bíblia do culto como a torre de Meá. A expressão 100 lembra-nos multiplicação. Em Gênesis 26:12 encontramos uma passagem que fala da multiplicação dos grãos. E aí nós vemos aí multiplicações, quantas multiplicações Jesus tem feito e quanta multiplicação tem acontecido em nossa vida. Essa lição foi maravilhosa, nós estamos partindo aí para a última lição. E eu gostaria que você não perdesse a última lição. Vamos para a conclusão. Aprendemos nessa lição acerca da importância da música na adoração a Deus. Contudo, sem isolar o louvor de outros aspectos da vida do discípulo de Cristo, o louvor deve estar interligado e coerente com outras atitudes do adorador, conforme os ensinamentos extraídos a partir da reflexão sobre as portas e torres de Jerusalém. Queridos internautas, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês fazem. Isso me deixa muito animado. Vocês, quando eu vejo aqueles comentários ali no rodapé dos meus vídeos, eu fico feliz da vida. Isso me impulsiona a cada dia a procurar melhorar. Um abraço a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.